Muito bem, pessoal. Feliz quinta-feira para vocês. E eu deveria perguntar, onde estão meus colegas fracotes? Porque foi assim que o Trump nos chamou ontem, certo? Ele também, durante uma coletiva de imprensa, disse que éramos estúpidos por ainda nos importarmos com os arquivos Epstein. Então, acho que agora chegamos à pergunta importante aqui, que é: quem o Trump está protegendo? Porque está claro que ele está protegendo alguém. É assim mesmo? É alguém da família dele? Devemos explorar isso enquanto continuamos a perceber padrões. Bem-vindos de volta aos arquivos Epstein. Então, os arquivos Epstein estão provocando uma resposta mundial porque, bem, como você viu ontem, muitos países estão envolvidos. Estou falando só do episódio de ontem, já cobrimos Ucrânia, Irã, Líbano, Estados Unidos, França, Rússia e mal arranhamos a superfície, meus amigos. Na verdade, eu nem mencionei ontem que o país Liechtenstein, um pequeno ponto na Europa, era o país pelo qual Robert Maxwell lavava seu dinheiro. Então, quando ele estava roubando as pensões, o dinheiro passava por Liechtenstein e depois ia para Israel. Todo mundo está envolvido nisso. Vamos entrar no norte da África. Aliás, outro fato curioso e aleatório que não incluí no episódio de ontem. Adivinha qual escritório de advocacia representou Robert Maxwell? Isso é segundo a Vanity Fair de 1992. Eles fizeram um longo perfil sobre o mistério da morte de Robert Maxwell. Olha só isso. O artigo nos conta que William Fair e Gallagher, se esse nome está soando familiar para você, se esse escritório de advocacia está soando familiar para você, ok. É porque eles são atualmente o escritório de advocacia que representa a Blake Lively. Sim, o artigo nos diz que eles representaram Robert Maxwell. E sim, agora eles estão representando o Ryan Reynolds, no que o público está percebendo que pode ser um jogo totalmente manipulado contra Justin Bondi. Israel tem os tribunais? Quem teria o poder de manipular algo que é tão obviamente errado? O que tem acontecido nesse caso? Enfim, o ponto que estou fazendo aqui é que o mundo é um palco, meus amigos. É um palco. E devemos ouvir, aliás, o presidente Trump ontem explicando à imprensa que lhe fazia perguntas sobre os arquivos de Epstein. Ele então disse o seguinte sobre a suposta farsa. Ouça só, por favor. Só quero pedir para você, gentilmente, esclarecer uma coisa muito importante para mim, se possível. Você disse que isso tudo era uma farsa. É uma grande farsa. Não, não é o procurador-geral. Não, eu sei que é uma farsa. Foi iniciada pelos democratas. Tem sido conduzida pelos democratas há 4 anos. Você tinha Chris Wray e esses personagens e a companhia antes dele. E é um grupo ruim. Na verdade, começou, olhe para o dossiê Stephen. Aquilo acabou sendo uma farsa total. Os 51 agentes, os chamados agentes de inteligência, foi uma farsa. Tudo isso foi uma grande farsa. Foi perpetrada pelos democratas, e alguns republicanos estúpidos e tolos acabam caindo na armadilha. E assim eles tentam fazer o trabalho dos democratas. Olha, eu fico feliz em ser estúpido. Eu fico feliz em ser tolo. Eu fiquei muito feliz em ser uma pessoa no cesto dos deploráveis. Os ataques ad hominem não significam nada para mim, especialmente quando se trata de um esquema que envolve prejudicar crianças. Ok. Eu só acho tão ridículo tentar dividir as pessoas e fazer parecer que é uma briga entre a esquerda e a direita. Não é isso. Na verdade, não somos estúpidos, mas não nos importamos que você nos chame por esses nomes. E quando eu o ouço dizer isso só me inspira ainda mais a investigar esse assunto. Eu realmente acho que nada deveria nos motivar mais a querer desvendar a história de Epstein do que a quantidade de manipulação psicológica que está acontecendo atualmente. Então vamos voltar direto ao assunto. Vamos dissecar primeiro a história do Epstein porque quero que a gente mantenha o foco. Vão aparecer tantos nomes, tantas coisas acontecendo. Ao final desta série, vamos estar falando sobre mitologia grega, de verdade. E quero garantir que, logo no início, a gente estabeleça alguns fios condutores e tendências que vocês vão perceber à medida que começarmos a tecer essa teia, certo? Aqui estão os indicadores até agora. Lavagem de identidade. Isso é uma parte importante disso tudo. A capacidade das pessoas de mudar de nome e usar nomes diferentes. Já estamos vendo isso logo no início desta história, quando analisamos Robert Maxwell. Você pode deixar esse slide na tela. O próximo é o toque de Midas, certo? O toque de Midas sendo...
Essa pessoa não era qualificada e mesmo assim foi tocada. Alguém colocou a mão nela e ela foi puxada para cima nas fileiras. O terceiro, obviamente, é a desviação sexual. Robert Maxwell, já falamos sobre ele. Um elemento de teatro. Você também pode dizer que essa é uma segunda parte que acompanha a lavagem de identidade. Eles estão se tornando pessoas diferentes, com histórias diferentes. É muito cigano? Ok. E a última parte disso é o revisionismo histórico. Nos dizendo para não lembrar do que aconteceu ontem. Reescrevendo é quando as publicações se envolvem, mudando constantemente o nome de alguém, ajudando essa pessoa e nos dizendo, não se lembre do que aconteceu ontem. Isso é o que estamos dizendo. O presente é agora. Então, já discutimos a história de vida bizarra de Epstein, mas vamos falar sobre isso de novo aqui porque agora estamos oficialmente na série. E como vocês sabem, os indícios que identificamos na história de Robert Maxwell também são abundantes aqui na história de Epstein. A história dele começa em 1953. E não se preocupem, eu criei uma linha do tempo para vocês. Pessoal de casa, eu sei que alguns de vocês gostam de pausar e analisar as linhas do tempo. Foi em 1953 que Jeffrey Epstein nasceu. Dizem que Jeffrey Epstein passou a infância no Brooklyn, em uma parte do bairro Seagate, cuja população é 80% judaica ortodoxa de origem russa. Certo, então eles estão chegando e se estabelecendo no Brooklyn. Isso vai ser relevante mais adiante neste episódio, então quero que você se lembre disso. E, da mesma forma, ouvimos sobre isso quando discutimos Robert Maxwell ontem. Seus pais eram Seymour Epstein, que era funcionário do Departamento de Iluminação Pública da cidade, e Pauline Epstein, que era auxiliar de escola. Dizem que ele era fruto da classe média de Nova York. Essa é a mesma história que sempre nos contam. Todos esses refugiados simplesmente não tinham muito. E então todos eles vão se tornar muito ricos em um período de tempo muito curto. Milhões e às vezes bilhões. Sabemos que ele frequentou escolas públicas locais antes de entrar na Lafayette High School, que fica no centro-sul do Brooklyn. Essa é, de fato, uma foto de Jeffrey Epstein que temos aqui na tela. Alguém incluiu isso e disse: Epstein assinou o anuário do ensino médio do meu pai e escreveu "Seja legal" no anuário dele. Então, esse é Jeffrey Epstein. E então nos dizem que ele supostamente se formou vários anos antes do normal. Ok. Não sei quão cedo ele era calouro e então eles simplesmente o tiraram. Mas sabemos que sua próxima aparição foi em 1969. Jeffrey Epstein ingressa no prestigiado Hoover Union College. Mas então, de repente e inexplicavelmente, ele desiste. Simplesmente desiste. Em 1971, ele se matriculou novamente no Courant Institute of Mathematical Services da NYU. E ele está lá em 1971 para estudar o aspecto matemático da fisiologia cardíaca. Isso é bem específico. Mas adivinha só, ele não chega até o final porque desiste. Ele abandona o Courant Institute. Novamente, não nos é dado um motivo, é inexplicável. O que sabemos é que, em 1973, Donald Barr, de quem já falamos, então diretor da prestigiada Dalton School, publica esse livro misterioso, Space Relations. Falamos sobre isso. E esse livro prevê um esquema de chantagem sexual, crianças que serão abusadas para servir a essa colônia espacial demoníaca chamada COSAR, K-O-S-S-A-R. Pessoal, não confundir com Casers, ok? Eles estão envolvidos em tráfico sexual e, por algum motivo, é um livro realmente repugnante. Que o diretor de uma escola decidiu publicar em 1974, nada assustador, né? E ela prevê a história de Ghislaine e Jeffrey Epstein. Agora, o que eu não te contei antes é que vale mencionar que Donald Barr era, naquela época, membro do Office of Strategic Services nos Estados Unidos, o OSS, que foi o que se tornou a CIA. É o predecessor da CIA. Certo, então você tem esse cara, que é um agente do governo que está publicando esse livro prevendo uma rede de tráfico sexual, uma colônia poderosa que acredita estar acima de todos os outros. E aí o que acontece? Eu também vou destacar para você que Donald Barr, porque temos um elemento disso, é como mudar de identidade. E uma forma de mudar sua identidade é simplesmente ser batizado em uma igreja. Isso é algo que minha pesquisa me fez entender. Muito batismo, algumas mudanças de nome. Donald Barr também foi criado, ele era judeu, pais judeus, e então ele decide se converter ao catolicismo. Então ele se converteu ao catolicismo, mas etnicamente ele é judeu.
e, portanto, seu filho, William Barr, também seria. Claro, isso é relevante para a história, já que estamos nos preparando para aprender sobre o Mossad e Israel. Agora vamos voltar para a linha do tempo de Epstein, 1974. É alguns meses depois de ele ter abandonado o Instituto Curran. Inexplicavelmente, Epstein é então contratado naquela escola Dalton, onde o nosso cara do governo, fantasias estranhas e livros que ele está publicando e está dirigindo a escola. E por que Epstein foi contratado? Bem, ele foi contratado para ensinar matemática e física, apesar de não ter diploma em nenhuma das áreas. Escola prestigiada, $50 mil por ano. Em 1976, Epstein é demitido do cargo de professor na Dalton School. Os pais estavam reclamando da fraqueza do seu ensino. Também foi alegado pelos alunos que estudaram lá. A NPR fez um artigo extenso, que ele frequentemente estava na companhia de meninas jovens que ele ensinava fora da escola. E este é um trecho de uma matéria do New York Times. 8 ex-alunos que frequentaram a prestigiada escola durante o senhor. Ex-alunos que estiveram lá durante o curto período de Epstein disseram que sua conduta com garotas adolescentes deixou uma impressão que perdurou por décadas. Uma ex-aluna lembrou dele aparecendo em uma festa onde os alunos estavam bebendo, enquanto a maioria se recordava de sua atenção persistente às meninas nos corredores e salas de aula. Ela disse: "Lembro de pensar na época que isso estava errado." Essa é uma citação de Scott Spicer, que se formou na Dalton em 1976. Bem, não importa, porque você sabe, ele saiu em 1978. A lenda diz, sabe, meio que tudo o que ele tocava virava ouro, toque de Midas e tudo mais. A lenda conta que, por meio de uma conexão na escola, ele estava dando aulas particulares para o filho de alguém e então, de alguma forma, acaba conhecendo o CEO da Bear Stearns. Esse CEO é Adnan Greenberg, que então decide torná-lo um assistente júnior no pregão, porque ele obviamente não sabe nada sobre finanças. Eu nem sei se ele entende algo de matemática ou ciência também. Mas em apenas 4 anos, ele sobe na hierarquia e se torna sócio. Ele é um sócio limitado na Bear Stearns. O quê? Não se preocupem, pessoal. Em 1981, ele sai da Bear Stearns e eu vou explicar o porquê. Alguns funcionários, aliás, dizem que ele foi demitido, mas Jeffrey Epstein sempre afirmou que pediu demissão por vontade própria após uma violação relativamente menor com a SEC, que resultou em uma multa também relativamente pequena de $2.500. Essa é a versão dele e ele mantém essa história. Ou mantinha, ou ainda mantém. Quem sabe se ele está vivo. Mas, curiosamente, sua saída coincidiu com a abertura no mesmo dia de Jeffrey Epstein. Quando saiu, a SEC estava, na verdade, abrindo um procedimento para investigar operações com informações privilegiadas, operações essas que teriam ocorrido no contexto de uma oferta de aquisição corporativa liderada por Edgar Bronfman Sr., que era o chefe da Seagrams. Agora, se esse nome está soando familiar para você, Edgar Bronfman Sr., porque ontem eu disse para você não esquecer esse nome, eu disse para você lembrar do nome Edgar Bronfman Sr., porque ele era o cara que estava trabalhando naquela época com Robert Maxwell, porque ele também estava liderando a Conferência Judaica Mundial e estava trabalhando com Robert Maxwell na crise do Refusenik. Basicamente, queremos que os judeus russos se estabeleçam em Israel. O governo russo diz, não, você não pode fazer isso. Por que simplesmente concederíamos vistos para todos viajarem para Israel? Quero deixar claro que, neste mesmo ano, em 1981, é quando Edgar Bronfman se torna presidente da Conferência Judaica Mundial e foca nesse projeto de pressionar a Rússia para conceder vistos aos judeus russos para que possam partir para Israel. E você tem que se perguntar, agora sabemos que, ao mesmo tempo, ele está trabalhando com Jeffrey Epstein e a SEC está de olho, pensando, espera aí, acho que acabou de acontecer um caso de uso de informação privilegiada aqui. Você tem que se perguntar o que, de repente, convenceu os russos a permitir que isso acontecesse. Ou o que convenceu, aliás, os judeus russos, nesse caso, a querer abandonar sua terra natal para se mudar para o Oriente Médio. Será que foi oferecido algum incentivo? Foi oferecido algum incentivo financeiro? Só estou fazendo perguntas. Robert Maxwell era o único figurão pró-Israel que estava cometendo crimes financeiros para ajudar Israel, porque lembre-se, ele estava roubando fundos de pensão. O que está acontecendo aqui? Com esses bancos que estão tendo problemas?
Vou observar agora que, de acordo com um artigo da Vanity Fair de 2003, a SEC nunca chegou a abrir oficialmente um processo contra a Bear Stearns por uso de informação privilegiada, mas suas perguntas parecem indicar que havia um ceticismo notável. O órgão da SEC estava notavelmente cético em relação às respostas de Epstein. A Vanity Fair escreve que algumas fontes se perguntaram por que, se ele tinha um papel tão importante na Bear Stearns, ele era sócio. Por que ele teria saído por causa de uma multa pequena de apenas $2.500? Claramente havia algo mais acontecendo ali. Agora, a próxima parte da biografia de Epstein fica um pouco nebulosa. E eu quero te contar, aliás, no que ele estava interessado. É tipo, qual era o perfil público dele? Sabe se ele tinha todo esse dinheiro? A gente realmente não sabe como ele conseguiu, ou como ele consegue, mas ele está em todo lugar. E eu vou te contar algumas coisas pelas quais ele era apaixonado. Ele era um cara apaixonado. Ele era apaixonado por questões relacionadas à consciência humana, funcionamento do cérebro e, especialmente, transhumanismo. Nossa, isso realmente está virando um tema, transhumanismo. Ele já falou sobre como planejava congelar o próprio corpo para ser reanimado no futuro, quando a ciência permitisse, e ele imaginava a inseminação de dezenas de mulheres com seu esperma para, cito, fortalecer o patrimônio genético da Terra. Agora entendi. Vou parar aqui e dizer que pareceu que eu estava lendo ideias de Elon Musk. Você sabe, isso é algo sobre o qual ele fala muito. Ele está interessado na consciência humana. Ele está meio que fazendo isso. E eu sempre disse e sustentei que há algo estranho na origem de Elon Musk. Isso me dá o toque de Midas. Não acontece quando o vejo falar. Essas as ideias de Epstein, Elon Musk. Elas só seriam meio parecidas. E ainda assim, ele queria fazer isso só para fortalecer o patrimônio genético da Terra, você sabe, inseminar dezenas de mulheres com seu esperma. E por isso ele apoiava o Germinal Choice, que é um banco de esperma de laureados com o Nobel. Ok. Jeffrey Epstein também, nessa função, doou, é claro, dezenas de milhões de dólares para Harvard. Digo claro, porque, como aprendemos, Harvard está administrando algum tipo de operação do Mossad. Sinto-me muito confiante em afirmar que está muito claro para mim que vocês estão vendo todas essas pessoas que estão passando por Harvard, entrando misteriosamente, pessoas não muito brilhantes e, de repente, colocadas em posições de poder. Então, acho que é algo justo de se supor. Vou dizer que é a minha opinião. É melhor tomar cuidado porque Harvard está reprimindo a liberdade de expressão no momento. Agora, ele então fez algumas doações curiosas, considerando o fato de que Jeffrey Epstein não tem filhos. Ele doou $25 mil para um clube de tênis infantil em Maryland. Ele doou $30 mil para uma pré-escola em Nova York. Ele doou $15 mil para uma escola particular de meninas que fica a poucos passos de sua mansão em Nova York. Em 2017, ele fez outra doação de $50 mil. Desta vez para UJA, que é a Federação das Filantropias Judaicas de Nova York, e eles assumem abertamente o compromisso com a governança mundial. Eles assumem abertamente o compromisso de estabelecer esse governo mundial único. Epstein também fez doações para uma porção de políticos. Vou citar alguns deles aqui, alguns nomes interessantes nessa lista. Você pode conferir isso, mas o presidente George H.W. Bush definitivamente se destaca. O ex-secretário de Estado John Kerry também se destaca. Eu sei que os Clinton também estão na lista. O governador John Kasich está nessa lista. O senador Chuck Schumer está nessa lista. Isso é bastante revelador. Ele doou principalmente para democratas, mas é bastante revelador para quais republicanos ele decidiu doar. O ex-senador Bob Dole é definitivamente algo que eu acho que merece destaque. Alguém deveria realmente investigar essa narrativa e ver o que o motivou a doar para essas pessoas. Especialmente em estados nos quais ele não morava. Agora, voltando para a nossa linha do tempo, 1981, esse é o grande ano, certo? Você tem ele com Edgar Bronfman. Edgar Bronfman está trabalhando de fato com Robert Maxwell. E esse também foi o ano, 1981, que marcou o início do caso Irã-Contras que discutimos ontem. O caso Irã-Contras é o que conecta Epstein a Robert Maxwell, não apenas por meio de Edgar Bronfman, mas também através do escândalo dos Refuseniks. Mas também, como Ari Ben-Menas nos contou, a insistência naquela época vinha de Robert Maxwell, em seu escritório em Londres, dizendo a eles que precisavam simplesmente deixar Epstein participar das discussões sobre armas, certo? Deixem Epstein entrar nisso, incluam ele.
Seus chefes disseram que esse cara é bom, e agora vocês têm que incluí-lo nesses acordos de armas. E Ari Ben-Menas disse que mesmo tendo recebido instruções para isso, achávamos que ele era um idiota, achávamos que ele não era competente, e por isso não o envolvemos. Mas sim, ele acabou montando um belo negocinho de chantagem, chantageando políticos americanos. Ok, o que acontece em 1987, então, é meio relevante porque, de forma bastante apropriada, trata-se de um empreiteiro de defesa britânico. O nome dele era Douglas League. Ok, então alguém que contrata armas e tecnologia para as forças armadas de uma nação. Foi ele, Douglas, quem recomendou Jeffrey Epstein como um gênio sem moral para Stephen Hoffenberg. Stephen Hoffenberg era o CEO de uma empresa financeira chamada Towers Financial Corporation. Ok. Então devemos reconhecer isso agora mesmo, deixar isso claro. Antes de entrarmos no que acontece com a Towers Financial Corporation, o que Ari Manash nos disse é obviamente verdade. Aliás, só estou tentando ajudar esta administração porque eles dizem que não sabem se Jeffrey Epstein estava ligado a outro governo. Eles não fazem ideia se ele trabalhava para o serviço secreto de outro governo. Eles não fazem ideia se ele tinha ligações com serviços de inteligência de outros lugares. Esta é a resposta. Se eu consigo fazer isso da minha casa, acho que talvez o pessoal do governo também consiga. Talvez comecem com Ari Manash, que já declarou isso publicamente. Talvez comecem com essas outras pessoas que estão dizendo como estão conectadas. Comecem com Bronfman, investiguem toda essa história. Só estou tentando ajudar o governo dos Estados Unidos aqui. De qualquer forma, isso confirma que o que Ari Manash disse era verdade, que Robert Maxwell envolveu Jeffrey Epstein com armas. E Vicky World, aliás, que é jornalista, também relatou que Epstein atuou em nome do traficante de armas saudita Adnan Khashoggi. Agora, se você está se lembrando de toda esta questão Khashoggi, deve estar pensando, eu lembro desse nome, Jamal Khashoggi. Era tipo o, entre aspas, jornalista que foi brutalmente assassinado. Ele era, entre aspas, apenas um colunista do Washington Post, Jamal Khashoggi. Não, ele não era. Ele não era apenas um colunista do Washington Post. O tio dele, Adnan, e isso de acordo com os Estados Unidos. A Inteligência de Defesa dos Estados Unidos citou Robert como um dos maiores exportadores de drogas da Colômbia. Nas décadas de 1980 e 1990. E também Viktor Ostrovsky, mencionamos ele ontem. Ele é o cara que desertou do Mossad. Ele também afirmou em seu livro que a lealdade de Adnan, no entanto, não era à Arábia Saudita, mas na verdade ao Mossad. Aparentemente, ele era um recruta de longa data dos serviços secretos de Israel. Ok, então está muito claro que Jeffrey Epstein estava trabalhando com, para e ao redor do Mossad. Quero dizer, é simplesmente um absurdo fingir que ele não estava. Isso também explica por que ele tinha um passaporte saudita. Novamente, Tama, se nós conseguimos descobrir isso de casa, será que realmente achamos que Trump, a administração e Pam Bondi, com todos os arquivos à disposição, não conseguem fazer o mesmo? Enfim, voltando a Towers Financial Corporation. Jeffrey Epstein está lá agora. Um empreiteiro de defesa recomenda que ele consiga esse cargo. E o que acontece é que isso se torna um dos maiores esquemas Ponzi da história dos Estados Unidos. O maior até Bernie Madoff aparecer anos depois. Então Stephen Hoffenberg, o CEO, que na época em que esse esquema Ponzi estava desmoronando, acabou indo para a prisão por crimes relacionados aos esquemas e ao eventual colapso do banco por causa disso. É um esquema Ponzi. Há um colapso enorme, certo? Ele alegou que, enquanto estava no banco, na verdade era Epstein. Epstein, segundo essa citação, estava muito envolvido no lado ilegal da empresa, desde lavagem de dinheiro até espionagem e tráfico de armas. A maior parte desse trabalho era criminoso. Depois disso, Epstein conseguiu financiar seu empreendimento criminoso, a Financial Trump Company e a J. Epstein & Company. Havia outro, acho que se chamava Colégio Internacional Assad. Ele conseguiu financiar tudo isso com os ativos e o dinheiro dos crimes financeiros da Towers. Fim de citação. Então é mais sobre Jeffrey Epstein, a queda da Towers. No esquema Ponzi, Jeffrey Epstein não caiu junto com eles porque, em 1993, Jeffrey Epstein deixou o banco Towers Financial pouco antes do seu colapso. Então enquanto Stephen Hoffenberg passou 18 anos na prisão como o mentor da fraude da Towers Financial Corporation, ele, na verdade, alegou que foi Epstein quem foi o verdadeiro mentor. Ele realmente tentou, sem sucesso, processar Epstein 3 vezes depois que foi libertado da prisão em 2013.
Ele disse que Jeffrey Epstein era o verdadeiro arquiteto e que Jeffrey Epstein o havia manipulado. Preciso dizer, tendo a acreditar nisso, dado o que estamos vendo esses padrões? Sim, eu pensaria que alguém o enviou como um agente, um contratado de defesa, definitivamente complicado. Era um cara em quem você podia confiar. E então, Jeffrey Epstein estava realmente trabalhando em nome de quem? Talvez não da sua empresa. Talvez nem seja americano. Esses crimes financeiros, esse padrão Robert Maxwell, Jeffrey Epstein, estamos vendo que está muito claro que eles estão roubando o cofrinho. As pessoas que sofrem são aquelas cujas aposentadorias foram roubadas, como quando Robert Maxwell roubou os fundos de pensão do Mirror Group. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Você sabe quando acontecem esses golpes como o do Bernie Madoff e dizem, o dinheiro acabou, todas as suas economias foram esgotadas. Mas sabe, você vai simplesmente ter que trabalhar mais? Acho que podemos parar por aqui na história de Jeffrey Epstein, porque agora precisamos entrar em seu misterioso relacionamento com Leslie Wexner. É um relacionamento muito estranho. Tenho que dizer, nós realmente não temos acesso a muita coisa, já que estão mantendo tudo em sigilo. Mas anos depois, quando Jeffrey está realmente sendo interrogado em relação aos seus crimes com menores, é interessante ouvir e pensar sobre as perguntas que o promotor faz a ele durante o depoimento. Ouça este trecho do depoimento de Jeffrey Epstein. Você se considera bissexual? Não. De qualquer forma, você desenvolveu um relacionamento sexual com Leslie Wexner em algum momento. Isso é verdade? Não. Senhor, FT, há quanto tempo você se sente sexualmente atraído por mulheres menores de idade? Objeção. Assediante. Argumentativo. Você está brincando? Quer dizer, não sinto que estou revelando nenhum segredo aqui, certo? Mova-se para atacar. Senhor, Epstein, você sofreu abuso sexual quando era menor de idade? De novo, você sofreu abuso sexual quando era menor de idade? Sabe, eu gostaria, mais uma vez, de responder a todas as suas perguntas, se houver que pareçam relevantes. Mas eu gostaria de responder a qualquer pergunta relevante neste momento. No entanto, meus advogados me informaram que não posso fornecer respostas às perguntas relevantes para este processo hoje. Devo aceitar seus conselhos ou corro o risco de perder meu direito garantido pela Sexta Emenda à representação efetiva. Assim sendo, então, invoco meu direito da Quinta, Sexta e 14ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos. Agora, claro, isso é uma estratégia jurídica, especialmente quando você sabe que eles estão armando para que ele assine um acordo judicial, saia impune e continue comandando o departamento do xerife em Miami. É uma estratégia dizer, invoque a Quinta Emenda para tudo. Mas se meu advogado dissesse para eu invocar a Quinta Emenda para tudo, e algumas perguntas fossem tão absurdas, tipo, ok, não, obviamente. Mas o que fez a promotoria perguntar a ele se ele teve ou não um relacionamento sexual com Lex Wexner? O que eles sabiam? O que ficou evidente quando eles estavam analisando o caso diante deles e tentando acusá-lo, e então alguém chega com a mão de Midas e diz, deixem esse cara em paz. Ele é nosso. O que os fez fazer essa pergunta? É uma pergunta muito específica. Você tem um relacionamento sexual com Lex Wexner? Pergunta muito específica para saber se ele foi ou não abusado na juventude. Isso é muito interessante. Tem muito mais coisa que precisamos analisar. Eu queria reservar um tempo hoje para analisar o que pode estar motivando Trump neste momento, porque é muito, muito relevante, na minha opinião, considerar essa questão. Primeiro, quero passar a palavra para os nossos patrocinadores. Já falei para vocês sobre a Preborn antes e volto a dizer que sou pró-vida. Isso significa que apoio as mães antes do nascimento do bebê e muito depois, e é exatamente por isso que me associei à Preborn. A Preborn não está aqui para julgar mulheres. Eles apenas tornam a maternidade possível, oferecem ultrassons gratuitos, compartilham o Evangelho de Jesus Cristo e, o mais importante, continuam presentes após o nascimento, oferecendo apoio prático real com fraldas, roupas de bebê e até moradia e ajuda financeira para as mães por até 2 anos após o nascimento. É isso que significa compaixão verdadeira centrada em Cristo. E aqui está como você pode fazer parte disso. Com apenas $28, você dará a uma mãe um ultrassom gratuito, uma chance de ver seu bebê, e quando ela vê, ela tem o dobro de chances de escolher a vida. A Preborn tem a missão de salvar 70 mil bebês este ano. Então, não diga apenas que você é pró-vida, viva isso!
Doe agora, basta ligar para 855-601-2229. Novamente, o número é 855-601-2229 ou você pode visitar preborn.com/Candace. Novamente, é preborn.com/Candace. Também quero falar para vocês sobre a Beekeepers, porque como mãe de 4 crianças pequenas, a vida está sempre agitada. Tem as idas e vindas da escola, trabalho, viagens, encontros para brincar e, sejamos honestos, há germes por toda parte. É por isso que sou tão grata a Beekeepers Naturals e ao incrível spray de própolis para a garganta deles. Se você nunca ouviu falar de própolis, é uma substância natural de suporte imunológico que as abelhas produzem para proteger suas colmeias. É como o escudo da natureza, repleto de antioxidantes e mais de 300 compostos benéficos. É usada há séculos para fortalecer a imunidade, aliviar dores de garganta. Eu uso spray de própolis, especialmente durante viagens ou temporada escolar. É limpo, natural, livre de resíduos que você não consegue pronunciar, sem corantes, químicos nem açúcares artificiais. A Beekeepers Naturals lançou uma versão do spray nasal para crianças. A névoa é super suave e delicada, então as crianças realmente usam. Então, seja você um pai ocupado ou apenas queira fortalecer seu sistema imunológico, existe uma forma natural e isso realmente faz toda a diferença. Hoje, a Beekeepers Naturals está oferecendo uma oferta exclusiva para você. Você pode acessar beekeepersnaturals.com/Candace. Você pode inserir o código Candace para obter 20% de desconto no seu pedido. Os produtos Beekeepers Naturals também estão disponíveis na Margaret White Foods, Amazon, CVS e Walgreens. Isso é beekeepersnaturals.com/Candace. E não se esqueça de inserir o código Candace ao finalizar a compra. Tudo bem. Então, quem Trump está protegendo? Você tem que se perguntar. Eu não acredito, e sei que alguns de vocês nos comentários estão bravos comigo. Não acredito que Trump esteja nos arquivos de Epstein. Candace, fala sério. Ele obviamente está nos arquivos de Epstein. E eu insisto, estou sendo sincera com vocês quando digo que realmente não acho que Trump esteja nesses arquivos de uma forma que o deixe nervoso com a possibilidade de isso vir à tona. Eu simplesmente não vejo isso. Eu acredito, no entanto, que ele poderia estar motivado a proteger outra pessoa que esteja, ou proteger alguém que seria implicado por esse escândalo de chantagem. Definitivamente, ele é alguém que eu acho que moveria montanhas para proteger seus filhos. E eu diria quase especialmente Ivanka, não acho que Ivanka Trump esteja nos arquivos. Não acho que ela tenha sido pega em vídeo fazendo nada. Mas há algo nessa história de Jared Kushner e Ivanka que agora está me deixando desconfortável. E o que posso dizer é que durante o primeiro mandato eu estava muito próxima deles. E vou dizer isso, Jared e Ivanka são pessoas adoráveis. Eles são muito gentis. E não estou encobrindo-os para fingir que eles fizeram algo errado pelo que eu sei. Mas acho que muitas pessoas no movimento MAGA ficaram desconfortáveis com o envolvimento tão próximo de Jared. Certo, ele era a pessoa que tinha a atenção de Trump. Certo, ali está o rei. E então há a pessoa que sussurra no ouvido do rei. O conselheiro do rei detém muito poder. Há livros sobre isso. Você sabe quem é essa pessoa, quem era o presidente. É essa pessoa que realmente detinha o poder. Acho que se chama algo como Amigos do Presidente ou Todos os Amigos do Presidente. Não consigo lembrar o nome do livro. Jared era essa pessoa. Para fazer algo, Jared era o caminho. Ok, Jared estava comandando a Casa Branca no primeiro mandato. Ele simplesmente estava. E o jeito dele é tal que, enquanto fazia isso, ele fazia um trabalho muito bom porque todo mundo gosta do Jared, ou seja, ele não cria conflitos no processo. E o que acho que me incomodava era que Jared tinha tanto poder e conseguia realizar muitas coisas que queria por meio do presidente Trump. Mas então, quando Jared deixou seu cargo na Casa Branca, de repente ficamos sabendo que a Arábia Saudita injeta 2 bilhões de dólares em seu fundo. Certo, esta é uma manchete do Wall Street Journal. Novo fundo de Jared Kushner planeja investir dinheiro saudita em Israel. Certo, e as letras miúdas dizem, as letras miúdas, que o Fundo Soberano da Arábia Saudita comprometeu 2 bilhões de dólares ao senhor, parceiros de afinidade de Kushner, esse é o nome, de seu fundo concordando em permitir investimentos em empresas israelenses pela primeira vez. Então isso acontece assim que ele deixa a Casa Branca. E então você pensa, ok, seu pai está concorrendo novamente e Ivanka não aparece em lugar nenhum. Quando eu digo que não aparece em lugar nenhum, quero dizer que mesmo na preparação, ok, tudo bem. Você diz que quer sair da política e quer... Essa era a versão oficial. Você só quer passar tempo com sua família. Mas ela ficou tão indiferente à corrida de 2024 que ela nem sequer fez um post, tipo, incentivando a votar na noite da eleição.
Não estou brincando, na véspera da eleição, não sei se vocês se lembram disso, a Ivanka foi para o X enquanto todo mundo estava preocupado se ainda teríamos um país, sabe? Aquele pânico que você sente como cidadão e importa quem vai liderar esse país, porque realmente importa. Então, seja você alguém que torcia pelo Jamal, eu certamente não torcia, ou torcia pelo Trump, a ideia de que o outro poderia vencer. E as pessoas estavam ansiosas. Eu estava ansiosa pelo futuro dos meus filhos. Eu pensava, talvez nem tenhamos mais um país em 4 anos, mas a Ivanka não. Ela nem sequer disse algo como, olha, vou ficar de fora, mas votem em quem quiserem votar. Ela fez uma homenagem de aniversário para si mesma. Ela fez na noite antes do aniversário. Esse foi o post dela na noite anterior à eleição. E ela escreveu, na semana passada completei 43 anos. Não era a véspera do aniversário dela, era a semana antes de ela completar 43 anos. Ela escreveu refletindo sobre as lições da vida. Aqui estão algumas verdades que aprendi ao longo do caminho. Primeiro, família e amigos são tudo. Segundo, perdoe as pessoas. Isso te liberta. Terceiro, todo mundo é um professor. Quarto, evite lashon hara, que é fofoca. Quinto, confie em si mesmo. Sexto, alimente seu corpo. Sétimo, tome sol. Eu fiquei tipo, uau, que legal. Que legal. E é isso que está te preocupando. Estamos todos à flor da pele. Estamos todos aqui roendo as unhas. E ela, sabe, é como se estivesse no Zanga dos anos 2000. Sabe, como se ela estivesse inventando essas frases que você coloca no seu perfil do AIM quando está ausente. Sabe, é como se você tivesse acabado de descobrir o quotes.com e precisasse criar uma mensagem de ausência no AIM ou fazer um perfil porque acabou de terminar com um namorado aos 13 anos. Simplesmente não acertou o tom, sabe? E então percebi, uau, isso significa que ela não é impactada de um jeito ou de outro. Significa que eles já chegaram àquela parte da sociedade em que eleições não fazem diferença. Porque a família dela está bem. A família dela vai ficar bem de qualquer jeito. E eu tive esse pensamento. Eu disse, bom, acabei de ganhar 2 bilhões, agora vocês já se foram. Vocês nem se importam se gostam ou não do pai, se o seu pai ganhar essa eleição. Eu até estou dizendo para irem votar. Não tem nada. Não foi feito nenhum esforço. E então, em relação ao dinheiro, a gente pensaria que depois de estar no cargo e conversar com seu sogro, talvez esse dinheiro viesse para os Estados Unidos de uma forma significativa. Bem, a Forbes fez uma investigação profunda sobre para onde esse dinheiro estava indo. Essa foi a manchete. Era sobre por que Jared Kushner vai se tornar bilionário, não importa quem vença. Essa foi a sensação que tive ao ver a postagem dela. Não importa. E nesse artigo ele nos diz, citando, que a Afinidade teve um começo lento, não investindo quase nenhum capital em seu primeiro ano, enquanto Kushner aprendia o básico e navegava em um mercado pandêmico turbulento. Mas, desde então, a empresa acelerou o ritmo e já investiu cerca de 1,6 bilhões de dólares em pelo menos 8 empresas no Brasil, Alemanha, Israel e Estados Unidos e Reino Unido. E os Emirados Árabes Unidos em setores que vão de finanças à energia. Seus investimentos mais notáveis até agora são os feitos em Israel. Em setembro de 2023, a Affinity anunciou um acordo de 110 milhões de dólares por uma participação de 15% nos negócios automotivos e de crédito do conglomerado Shlomo Group. Foi o primeiro investimento conhecido de fundos de investimento sauditas e do Qatar em Israel. Vou rir bastante porque sou financiado pelo Qatar. Certo, derrotem os Ganazoans. É como se Israel estivesse lidando com o Qatar o tempo todo. Esse é o ponto aqui. Eu digo que é significativo porque nenhum dos estados do Golfo tem relações diplomáticas com Jerusalém, e Kushner teve que obter autorizações de ambos os governos para que isso acontecesse. Então ele está agindo como intermediário entre o Qatar e Israel e fechando esse acordo. Certo. Enquanto o resto de nós está sendo acusado de ser financiado pelo Qatar por algum motivo, acho que isso é bom. Como se os sionistas estivessem de boa com isso. O acordo Shlomo nos mostra que ele foi fechado em janeiro, e 6 meses depois, a Affinity comprou cerca de 130 milhões de dólares em ações de uma empresa israelense de serviços financeiros de capital aberto, a Phoenix Financial. E foi isso que Jared disse sobre isso. Ele disse, abre aspas, isso só me aproximou ainda mais dos meus investidores. O fato de eu estar investindo dinheiro do Golfo em Israel depois de 7 de outubro, isso é muito importante. Precisamos unir todos, ele disse. Ok, eu realmente gostaria que esse dinheiro estivesse sendo investido nos Estados Unidos. De novo, porque você usou o cargo para facilitar acordos que beneficiariam você e sua família. É claro que você fez isso. Mas o que também chama a atenção é o posicionamento do Jared.
Porque aí você se pergunta, ok, qual é a visão dele depois de 7 de outubro? Nós sabemos qual é, porque, na verdade, apenas alguns meses depois de 7 de outubro, Jared estava no palco em Harvard, claro, e ele disse o seguinte sobre o 7 de outubro. De novo, apenas alguns meses depois, ninguém sabia o que iria acontecer. Disseram para nós que eles fariam apenas uma resposta militar rápida em Gaza. Agora percebemos que é uma limpeza étnica. Eles estão intencionalmente é uma demolição. É basicamente uma demolição controlada, essencialmente. É isso que estamos vendo. Eles estão demolindo tudo o que vem pela frente. E foi isso que Jared Kushner disse no palco em Harvard apenas alguns meses depois. Aparentemente, ele talvez tenha visto essa demolição antes do resto de nós. Ouça só. Acho que ambos os lados estão gastando uma fortuna com o setor militar. Acho que nenhum dos lados realmente quer ter, você sabe, uma organização terrorista enclausurada bem no meio deles. Na orla de Gaza, a propriedade poderia ser muito valiosa se as pessoas se concentrassem em, de certa forma, construir meios de subsistência. Se você pensar em todo o dinheiro que foi investido nessa rede de túneis e em todas as munições, se isso tivesse sido investido em educação ou inovação, o que poderia ter sido feito? Então, acho que é uma situação um pouco infeliz ali. Mas acho que, do ponto de vista de Israel, eu faria o meu melhor para tirar as pessoas de lá e então limpar a área. Isso é uma forma muito educada de dizer limpar etnicamente a região, limpar tudo, e então teremos uma propriedade valiosa. Temos uma propriedade valiosa à beira-mar. Depois, sabemos que Trump está falando sobre construir hotéis Trump, e isso realmente faz você se perguntar. Ok, isso foi em 15 de fevereiro de 2024. E ele já tinha uma visão imobiliária para as pessoas que estavam sendo retiradas de Gaza. Então voltamos aos nossos indicadores, certo? Nossos indicadores. Temos isso, rapazes, desde o começo. Estamos falando sobre isso. Lavagem de identidade, o toque de Midas, desvio sexual, teatro, revisionismo histórico. E sobre o toque de Midas, aparentemente foi relatado, e este não foi um relatório político, a propósito. Isso foi feito em 2006, antes de Jared Kushner estar em evidência pública. Havia um cara que disse que, sim, Jared Kushner entrou em Harvard por causa desse toque de Midas. Eles diziam que ele não tinha as notas necessárias para entrar em Harvard. Vou te contar sobre esse cara. Esse cara é Dan Golden. Ele escreveu um livro em 2006 chamado O Preço da Admissão. Naquela época, ele estava investigando novamente sem relação com política, seja de esquerda ou direita. Ele só achou interessante. Havia tantas pessoas assim entrando em Harvard que eram desqualificadas. Ele estava investigando porque tantos filhos da elite não conseguem entrar em Harvard, apesar de não terem o desempenho acadêmico necessário para isso. E Jared Kushner surgiu naturalmente em sua investigação. E de acordo com ele e sua pesquisa, ele escreve, abre aspas, o incorporador imobiliário de Nova Jersey, Charles Kushner, que é o pai de Jared, vamos falar sobre ele em um segundo, havia prometido $2.500.000 à Universidade de Harvard em 1998, pouco antes, não muito antes, de seu filho, Jared, ser admitido na prestigiosa escola da Ivy League. Na época, Harvard aceitava cerca de 1 em cada 9 candidatos, ele escreve. Ele então foi conversar com ex-administradores da escola de ensino médio de Jared sobre isso, sobre essa peculiaridade. Você decide fazer uma doação antes de seu filho, sabe, decidir que quer estudar lá. Ele está prestes a se candidatar. Então ele conversou, ele localizou um ex-administrador da escola de ensino médio de Jared, que é a Frisch School, e em seu livro ele cita o administrador dizendo, abre aspas, não havia nenhuma chance de alguém no setor administrativo da escola achar que ele, por mérito, conseguiria entrar em Harvard. Esse é novamente um ex-funcionário da Frisch School em Paramus, Nova Jersey. O administrador continua dizendo, abre aspas, o GPA dele não justificava isso. As notas dele no SAT não justificavam isso. Tínhamos certeza de que não havia nenhuma chance disso acontecer. E eis que Jared foi aceito. Certo, então Charles Kushner, depois que ele trabalha mais, descobre que ele está no conselho de alguma coisa em Harvard ou em alguma comissão em Harvard junto com sua esposa e que eles foram autorizados a estar naquela comissão, apesar do fato de que naquela época ele já foi considerado culpado de crimes financeiros. Então, o que estamos vendo aqui? Mais uma vez, é uma dessas histórias. Viemos da Rússia e, de repente, tínhamos milhões de dólares em poucos meses. Só o trabalho duro compensa, cara. O que posso te dizer? Nós trabalhamos muito duro. Fortuna. Essa é a história da família Kushner. É interessante.
E quando você fala sobre desvio sexual e chantagem, eu realmente questiono por que diabos Trump achou apropriado nomear Charles Kushner como embaixador, depois de conceder-lhe um perdão, como embaixador para, claro, a França. Porque o que sabemos de fato sobre Charles Kushner? Bem, sabemos que quando ele foi para a prisão, foi por evasão fiscal e por manipulação de testemunhas. E se você está se perguntando se ele era ou não culpado, e não sabe o quão repugnante é a história, o procurador-geral da época que o prendeu foi Chris Christie, procurador-geral de Nova Jersey. E eu nunca soube a história por trás disso do que Charles Kushner fez. E é mesmo! Eu vou deixar você ouvir o Chris Christie contar porque Margaret Hoover estava questionando ele no programa Firing Line da PBS. Esta é a jornalista Margaret Hoover. E ela estava perguntando ao Chris Christie sobre a época em que ele colocou Charles Kushner na prisão. Ouça só. Fiquei surpreso que você não se defendeu mais ao processar Charles Kushner no livro. Eu só acho que era tão óbvio que ele tinha que ser processado que, quero dizer, se um cara contrata uma prostituta para seduzir seu cunhado e grava o vídeo e depois envia a fita para sua irmã para tentar intimidá-la de testemunhar perante um grande júri, preciso mesmo de mais alguma justificativa além dessa? Quer dizer, é um dos crimes mais repugnantes e repugnantes que processei quando era cidadão do Ciderwa, procurador. E eu era procurador do ZEWA. Procurador em New Jeffrey Margaret, então tínhamos alguns crimes repugnantes e nojentos acontecendo lá. Mas eu apenas expus os fatos, e qualquer pessoa objetiva que olhe para os fatos sabe, diante desses fatos, que eu tinha uma obrigação moral e ética de levar adiante essa acusação. Eu sei que muita gente tem problemas na família. A gente tem questões familiares. Todo mundo tem questões familiares. Mas isso não é um problema familiar comum. Você consegue imaginar isso? Seu irmão está tendo problemas com a justiça por sonegação de impostos. Você tem informações que o governo quer, então eles querem que você seja uma testemunha. Para impedir que você seja uma testemunha, seu irmão vai até seu marido. Decide contratar uma prostituta para seduzi-lo e grava em vídeo seu marido tendo relações sexuais com a prostituta. E então, depois que ele consegue essa gravação, ele vai até você e te ameaça com isso. Eu estou sem palavras. Mais sem palavras ainda por Trump ter concedido o perdão a ele. E não só concedeu o perdão, isso já é uma coisa. Quer fazer favores? É para isso que servem os perdões. Todo mundo faz isso de um lado e do outro. Todos são culpados, não há um lado melhor. No final, eles cuidam dos amigos. Mas para então lhe dar o cargo de embaixador da França... Talvez ele fosse super qualificado para isso, na verdade. Desvio sexual. Talvez ele fosse qualificado demais para aquela posição. Mas isso faz você se perguntar por que ele queria isso. Por que alguém com mais de 70 anos quer, e eu não sei se ele fala francês, talvez fale, por que ele iria querer ser embaixador da França? Da França. Quais são as vantagens de ser um embaixador? Bem, você se torna um intermediário. Acho que essas são algumas das vantagens, mas essas perguntas deveriam ser feitas agora porque parece que fomos completamente enganados e estamos sendo enganados por algo tão sinistro quanto crimes contra crianças. Estão nos chamando de estúpidos, certo? Estão nos chamando de fracos por dizermos, com licença, aqui não tem só fumaça, tem fogo. E eu não gosto disso. Eu não gosto do envolvimento do Jared no Oriente Médio. Acho que, no mínimo, isso é um conflito de interesses para o Trump neste momento. O que Ivanka e Jared estão fazendo, o caminho deles para se tornarem bilionários, é, no mínimo, um conflito de interesses. A quem eles são mais leais? A quem Trump é mais leal? Trump, Ivanka e Jared são mais leais a Israel? Trump, então, é mais leal à sua filha, Ivanka, do que aos Estados Unidos? Essas são perguntas justas? Eu acho que sim, certo? Porque agora vocês estão tentando nos manipular e nós vamos continuar fazendo essas perguntas. Enfim, queria saber o que vocês acham de tudo isso. Não deixarei pedra sobre pedra quando se trata de prejudicar crianças. Essa foi a linha vermelha e é absolutamente tolice da parte do Trump achar que pode redirecionar a energia do MAGA para outro lugar e nos dizer, não olhem para lá. Antes de entrar nos comentários, vou lembrar vocês da American Financing, porque os custos sobem em tudo. Gasolina, supermercado e consertos em casa. Proprietário, já pensou em ligar para American Financing para refinanciar e quitar a dívida do cartão de crédito? Talvez tenha hesitado pela baixa taxa de hipoteca que aproveita.
Mas essa taxa baixa não te salva se você está afogando em juros de cartão de crédito 25% ou mais. Essa é a matemática que ninguém quer encarar, mas te custa milhares de dólares. Se você está pagando o mínimo, a dívida acompanhará por anos. É por isso que as pessoas ligam para a American Financial, pois economizam $800 por mês aos clientes, usando o patrimônio da casa para quitar dívidas de cartão. Sem taxas iniciais. Não há pressão. Descubra o que pode economizar todo mês. Se começar a economizar, poderá adiar 2 pagamentos da hipoteca. Então não espere mais. Ligue para o American Financial hoje mesmo. O número é 8007951210. Novamente, o número é 8007951210. Ou visite o American/Owens. Mais uma vez, esse é o americano Owens. Quero lembrar vocês sobre o Nime Skin Jared, porque como muitos sabem, eu adoro o Nime Skin Jared. Quando eu achava que os produtos não poderiam ficar melhores, eles lançaram uma nova linha Talo. E ela esgotou em menos de 3 horas. Eu liguei diretamente para eles, e a boa notícia é que finalmente está de volta ao estoque, mas só enquanto durarem os estoques. Então, se você ainda não conhece o sebo, ele é incrivelmente semelhante à estrutura natural da nossa pele. Isso significa que as vitaminas essenciais A, D, E e K são todas biodisponíveis e fáceis de serem absorvidas. Ele ajuda na reparação da barreira da pele, retém a hidratação e oferece benefícios anti-inflamatórios poderosos. A Nime vai além ao infundir esse sebo com seus óleos essenciais naturais, tornando-o ainda mais luxuoso e eficaz. Os 2 novos produtos são o Sunshine Tallow Cream, um creme facial leve e aerado que absorve rapidamente, perfeito sob a maquiagem, e o Buzzing Tallow Balm, um bálsamo rico que forma uma barreira protetora para reter hidratação e reparar a pele. A Nime Skin é uma empresa americana de propriedade conservadora, fundamentada nos valores de fé, família e liberdade. Cuidado com a pele para quem busca produtos alinhados aos seus valores. Eu adoro a Nime e apoio a missão de criar cuidados com a pele mais limpos e melhores. Esses novos produtos Talo são exatamente isso. E isso é só o começo. Então não espere. Acesse nimeskincare.com e use meu código Candice para economizar 10% na sua compra. Comece a apoiar empresas que defendem aquilo em que você acredita. Com a Nime, você não está conquistando uma pele bonita, mas cuidados sem compromissos. É NIME skincare.com, Candice. Certo, pessoal? O que vocês estão pensando? Porque eu estou pensando muito. Eu não gosto nem um pouco. Simplesmente não estou sentindo essa versão do Trump de jeito nenhum. E eu não vou me esquivar de dizer isso de forma alguma. De verdade, não vou mesmo. Temos o ST que escreve: Candace, admiro sua coragem, jornalismo de classe mundial. Nenhum homem ousa falar publicamente sobre isso. É bom, dá pra entender o porquê. Olhe pra vida dessas pessoas, veja o que aconteceu com elas. O problema é que, se todos nós ficarmos em silêncio, nunca vamos atingir a massa crítica. E eu acho que, finalmente, atingimos a massa crítica no tema de Israel. E é por isso que eles estão começando a aprovar essas leis de discurso, especialmente, antes de tudo, em Harvard. Olhando agora para Trump, o envolvimento do que a administração dele fez em Harvard. Por quê? Porque Harvard era tão central nisso. É isso que estamos fazendo. Estamos redefinindo o antissemitismo. Exatamente a mesma besteira woke que acontecia quando a esquerda estava no poder. Mas eles faziam isso sob o pretexto do racismo. São leis de discurso, certo? Eu não me importo se você se ofende porque é negro, ou porque é judeu, ou por qualquer outra coisa que você acha que te faz especial, certo? Você não é especial. Você pode lidar com discursos. Se você precisar ir para casa e chorar, pode fazer isso. Mas você não tem o direito de ameaçar nossa liberdade de expressão porque acha que é intocável. Isso é ridículo. De novo, Harvard, o toque de Midas. Todos eles passam por Harvard. Estou te dizendo. Conheço muitos idiotas que passaram por Harvard e nunca fez sentido pra mim, a menos que seja uma operação. A menos que seja uma operação acontecendo ali. Só deixando isso no ar. Hudson escreve: muçulmano aqui, nascido e criado nos Estados Unidos. Só quero que você saiba o quanto você é incrível e te dizer quantos muçulmanos ao redor do mundo apreciam tudo o que você faz. Obrigado. Quero dizer, há tanta coisa pra analisar nisso, sabe? Pela mentira, farás guerra. Especialmente, é claro, no Oriente Médio. Acho que Israel causou muitos problemas no Oriente Médio. Quero dizer, agora, hoje, chegamos à Síria, bombardeando Damasco. Bibi Netanyahu, que financiou os terroristas. Então você vê essas histórias agora de novo, eles estão apagando a história de ontem. Vai lá ver. Bibi Netanyahu financiou Al-Nusra na Síria. Ele é o motivo. Ele derrubou o governo Mossad. Eles estavam protegendo Chris. Agora os sionistas estão indo, olha o que está acontecendo. Chris estão morrendo na Síria, sem a mando de Bibi Netanyahu. Quem é o ISIS?
Alguém ainda acredita que aquilo são muçulmanos? Alguém realmente não acredita que aquilo é a CIA e o Mossad? Alguém não está naturalmente fazendo essas perguntas agora, dado o fato de que o ISIS nunca ataca Israel? Na verdade, não faz sentido. Todos que eles atacam por qualquer motivo, isso sempre acaba ajudando Israel em qualquer momento. E sim, o Al-Nusra, que inicialmente, basicamente é um braço da Al-Qaeda na Síria. Falamos sobre isso com Scott Horton, passamos horas falando. Ele é o especialista no assunto. Conversamos sobre o que ocorria na Síria. Esse é o Bibi Netanyahu. Ele derrubou o Mossad. Eles continuam dizendo que essas pessoas que eles estão derrubando são assassinas, insanas. Nós sabíamos o que ia acontecer no segundo em que derrubaram o Mossad. Israel mudou suas fronteiras. E eles estão fazendo tudo muito mais rápido agora. Em todo lugar, seja no Líbano, na Síria, eles estão ficando loucos. E está muito claro que tudo isso faz parte de um plano. Ok, isso não aconteceu por causa do dia 7 de outubro. Isso era um plano, e Bibi Netanyahu está executando-o. Essa é a minha opinião. E vou expressá-la enquanto ainda for seguro fazer isso neste país. CA escreve: quanto você acha que vale a informação que Trump tem em mãos? 0, se for divulgada. Milhões ou bilhões ao se for mantida em segredo. Seus amigos bilionários ficarão felizes em pagar para que ele fique em silêncio. Sim, não, eu não acho. Eu acho que isso implica Israel. É simples assim. E para a futura geração de riqueza dele, bilionários que vão passar o legado de Adnan e sua família, se eles estão investidos, como eu acredito que estão, e claramente estão em Israel, então você não quer que Israel saia de moda, que deixe de ser tendência nos Estados Unidos. É simples assim. Acho que essa é a resposta mais óbvia. No fim das contas, ele é um homem de negócios, certo? É isso que Trump sempre foi, um homem de negócios. Ele gosta de acordos. Novamente, estou supondo aqui, mas são perguntas justas, dado que agora ele chegou ao ponto de chamar sua base de estúpida. Então vou fazer essas perguntas. Nuzifar escreve: Candace, lavagem e identidade permite elites reescrevam verdade, enterraram lista clientes Epstein, mesmo roteiro, apague passado, controle narrativa. Quando vamos exigir provas dos intocáveis? Estamos fazendo isso agora, estamos exigindo isso agora, estamos tendo essas conversas agora, abertamente. É para isso que estou dedicando meu tempo, porque é muito mais barato do que vocês imaginam. E à medida que avançarmos nesta série, vocês vão perceber que nada do que nos foi dito, estamos literalmente vivendo em uma Matrix. Estamos vivendo em uma Matrix. E as mesmas pessoas têm tido o poder. Eles roubaram, saquearam, fizeram você acreditar que eles são naturalmente bem-sucedidos. Todos eles tiveram o toque de Midas. Isso foi roubado de nós. Quero dizer, pense profundamente mesmo. Vou deixar vocês com um ponto filosófico aqui, mas quero que vocês reflitam profundamente sobre o que significa se pessoas sem qualificação simplesmente têm o toque de Midas na vida e estão conseguindo, credenciais falsas em universidades. Enquanto o resto de nós está tentando, talvez conseguir um empréstimo estudantil, e aí nos endividamos. Essas pessoas estão entrando nessas escolas e são desqualificadas. E depois estão entrando em empresas para trabalhar e continuam desqualificadas, porque o que são essas pessoas, no fim das contas? Elas são atores, certo? Isso é teatro. Então estamos competindo e não há como conseguirmos entrar para a classe elite porque todos estão atuando. Isso faria de nós o quê? Pense nisso filosoficamente. Isso nos torna escravos, certo? É uma nova forma de escravidão. É uma plantação moderna. Os mesmos donos, exatamente os mesmos donos das plantações. E eles nos fazem nos endividar, dívida de cartão de crédito, isso, aquilo. Depois vem essas crises financeiras. Eles estão nos emburrecendo, nos colocando nas escolas públicas enquanto eles têm seus próprios programas e escolas especiais pelos quais podem passar, nos tornando ignorantes, discutindo questões idiotas. E eles não estão perdendo nenhum poder, eles não estão perdendo o sono. Eles nem se importam com quem vai ganhar a presidência. Eles ficam tanto faz. É isso que é uma matriz. É tudo falso. É tudo literalmente falso. E é isso que a história de Epstein ameaça. Você puxa o tecido ali e ele envolve tantos países e você percebe que nenhum desses personagens é real. Esses personagens estão apenas sendo inseridos em lugares para servir Israel. Isso faz de Israel o mestre do universo. E isso é preocupante, porque este é um estado que tem um hexagrama na bandeira. Ok? Eles estão mentindo até sobre a história da Estrela de Davi. É um hexagrama, é um culto. Você não pode simplesmente apagar isso. Isso nem faz muito tempo. Há muitos livros mostrando que isso é um hexagrama.
O que você está fingindo? É um culto? Você começa a pesquisar sobre Aleister Crowley, que tinha a Estrela de Davi em seus livros, certo? Ele era um ocultista convicto. Ele fundou uma religião que acreditava em magia sexual, falando sobre desvio sexual e coisas desse tipo. Aleister Crowley, as coisas em que eles acreditavam. Sim, você já está tentando limpar uma camisa. Você está tipo, não, isso é religioso, não, é um hexagrama. Ok, nós não somos estúpidos. Nós vamos falar sobre todas essas coisas. Eu poderia reclamar sobre as mentiras que essa nação contou. Quer dizer, nem isso, a Estrela de Davi. Costumava ser a bandeira do Marrocos. Ok, por quê? Isso é estranho. Não é um estado judeu. Por quê? O que estava acontecendo no Marrocos? O que está acontecendo na Argélia, na Tunísia e no Marrocos? André Gide. Chegaremos a tudo isso. Aleister Crowley, o que eles estavam fazendo lá? Iniciações. Por que eles colocariam seu hexagrama nesses países? Enfim, deixa eu parar porque estou indo fundo demais nisso. E para aqueles que não sabem, alguém acabou de doar dinheiro e disse: todos os caminhos levam ao ocultismo. Sim, é uma nação ocultista. Não há dúvida quanto a isso. Tudo em que eles estão envolvidos é ocultista. E é por isso que precisamos meio que acordar o mundo para isso muito rápido, porque eles têm muito poder. E a única maneira de conseguirmos lutar contra isso é estando dispostos a dizer a verdade. Para aqueles que gostariam de apoiar meu trabalho como jornalista, vocês podem acessar o site. Infelizmente, eu não tenho o toque de Midas. E você pode comprar alguns produtos. Você pode se inscrever. Sim, temos novos produtos. Você também pode se inscrever na série Scott in the Dark. Você pode participar do nosso clube do livro. Na próxima terça-feira é a nossa próxima reunião, onde vamos terminar Hollywood Babylon, que também aprendemos. Aleister Crowley, o ocultismo, eles também fundaram Hollywood. E sim, acreditamos que o que vemos nos filmes deles é história. Isso faz parte de reescrever a história, comandar Hollywood, não fazer as pessoas acreditarem que esses atores e atrizes eram apenas tão talentosos, mas na verdade eles vêm de escolas especiais deles. Essas pessoas são treinadas. Eles são treinados. Seu mundo, eu odeio ter que fazê-lo desmoronar. É uma ilusão cuidadosamente tecida, mas tudo bem, porque deveria mesmo desmoronar, certo? Porque assim podemos voltar ao começo e reconhecer o que é real e o que é falso. O que é real? Eu vi o que fiz ali. Enfim, a gente se vê na segunda-feira.